Para tudo o que você tá fazendo, que isso aqui é uma bomba. Que pegou nessa pesquisa agora, nos primeiros dados que estão sendo analisados. O presidente Lula caiu 5 pontos no Nordeste, Megali, no mês de junho. Isso é o que revela essa pesquisa BTG Nexus, quando você deu os números gerais, mas quando você pega os números por perfil, de região, de idade, de salário mínimo, de sexo, etc., e compara com a quarta rodada deles, essa é a quinta rodada do BTG, eu comparei com a anterior e com a de maio, tá? O Lula tinha 66% das intenções de votos no Nordeste na pesquisa anterior. Nessa, ele está com 61%. Flávio Bolsonaro se manteve praticamente igual, tinha 28% e foi para 30%. Ou seja, foi o Lula mesmo que perdeu no Nordeste. Essa pesquisa foi feita por telefone entre os dias 26 e 28 de junho, uma semana, portanto, depois, Megali, do escândalo que atingiu, da operação da Polícia Federal, que atingiu o então líder do governo, Jacques Wagner. Quem é Jacques Wagner? Senador pela Bahia, ex-governador da Bahia, uma das maiores lideranças do Lula e do PT, desculpa, uma das maiores lideranças do PT na região Nordeste. A Bahia é um reduto petista, o grupo do Jacques Wagner está lá há muitas décadas, né, no comando do Estado, com hegemonia política. Então, a desconfiança de ministros do governo que já analisaram esses números é de que estes fatos pegaram ali no coração da Bahia e podem estar abalando, inclusive, a campanha do Lula no Nordeste. Quer dizer, nesse primeiro momento. Claro que nós estamos no começo da campanha, ô Megali, bem pancada para todo lado. A pancada maior agora parece que foi no Lula. Por exemplo, um outro dado que eu reparei, tá? Michele Bolsonaro fez aquele vídeo atacando o Flávio. O que aconteceu entre as mulheres e os evangélicos, que é esse público mais fiel, onde ela tem muita força? Nada, né? O Flávio Bolsonaro entre as mulheres oscilou de 37% para 36%, ou seja, totalmente dentro da margem de erro. E entre os evangélicos ele até ganhou ponto, Megali. Ele tinha 59% em meados desse mês, na pesquisa anterior da BTG Nexus, e agora tem 60%, ou seja, não aconteceu nada, não se moveu. Então, a pancada do mês aí, parece que bateu mais, foi mesmo no Lula, Megali. A gente teve essa semana o Datafolha. Só que o Datafolha veio antes do vídeo da Michele. Saiu uma pesquisa agora da Nexus BTG que já contabiliza o efeito do vídeo, né? Então, como é que ficou, Flávio? Será que ele caiu mesmo? Será que o Lula tá com 10 pontos na frente? Porque em 2022, as pesquisas, nesse mesmo período que nós estamos agora, 3 meses das eleições, as pesquisas colocavam o Lula com 10 pontos na frente do Bolsonaro. 10 pontos na frente do Bolsonaro. Resultado, quando chegou a eleição, acho que o Lula estava com 4 pontos na frente, então menos da metade. Por que eu tô mostrando, por que eu tô falando isso pra vocês? Tá aqui, ó. Lula e Flávio empatam no segundo turno, diz Nexus. Aí você vai olhar, olha que coisa interessantíssima. Eles estão empatados, inclusive, dentro da margem de erro. Não só estão empatados, né? Estão dentro da margem de erro. Lula com 47, Flávio e Bolsonaro com 44. Agora eu quero pegar aqui esse detalhe aqui, ó. Aqui, olha só, olha a diferença. Lula cresceu, depois Lula caiu. Você tá reparando que, olha o que aconteceu. Em junho, no início de junho, a diferença estava relativamente grande entre Lula e o Flávio, certo? Só que agora, já no finalzinho de junho, início de julho, né? Nós estamos no finalzinho de junho, a diferença é empate técnico, 47 a 44. 3 pontos de diferença, meus amigos, é empate. Não é que o Lula tá na frente não, tá? Para poder falar que alguém está na frente, ele teria que estar na frente para mais de 5 pontos de diferença. 5 pontos na frente. Então nós estamos diante de um empate. Agora calma. Calma. Teve um escândalo? Teve uma crise? Teve. Só que a crise que teve, verdadeiramente, foi que agora o Brasil sabe, pelo menos parte do Brasil, né? O eleitor do Lula não é muito de se informar, tá? O eleitor do PT, ele não é uma pessoa de se manter informado. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Achei curioso esse dado na pesquisa. Mas essa crise do Jacques Wagner ficou escancarado, agora acabou, a disputa acabou. Ficou escancarado que o PT é quem está envolvido com o caso Master. E aí, eu vi aqui, ó, cadê a notícia que eu tinha separado aqui, desgrama? Olha só, perdi a notícia agora. Aí eu vi que, aqui ó, aí eu vi que esse detalhe interessante, né? Lula oscila para baixo, vocês viram isso? Onde que o Lula oscilou para baixo? Onde que o Lula perdeu bastante votos? Aqui, ó. Lula oscila 5 pontos para baixo no Nordeste, depois de denúncias contra Jacques Wagner no caso Master. Lula oscilou de 66 para 61 na região, enquanto Flávio Bolsonaro subiu 2 pontos. E ó, vídeo de Michele não alterou a situação de filho de Jair Bolsonaro entre mulheres e evangélicos. Lula oscilou para baixo 5 pontos e o Flávio subiu 2. Lembrando, a região do Nordeste é uma região de alta densidade populacional, é um dos maiores, em questão de região, né? É a segunda com o número de eleitores. Então 5 pontos lá seria mais ou menos 10 pontos no Sul.
pra fazer uma comparação, pelo número de pessoas que tem lá. E aí, não acredita em mim não, tá? Não acredita em mim não, acredita nessa daqui, ó. Se essa tá falando isso, é porque é verdade. O Lula parou de melhorar e o Flávio Bolsonaro parou de piorar. O que é uma notícia em si, dado o desgaste que houve no noticiário como um todo semana passada. Quantas vezes nós falamos aqui sobre os vídeos de Michele Bolsonaro. Eles não foram capazes de produzir no eleitorado como um todo uma mudança significativa fora da margem que prejudicasse Flávio Bolsonaro, Joana e Felipe. Não prejudicou, Flávio continua estabilizado. Na verdade, Lula continua caindo, Flávio continua subindo. Depois de todas as bombas e as crises possíveis que eles poderiam usar e usaram. E gastando milhões em perfis falsos, fazendo impulsionamento de conteúdo contra o Flávio Bolsonaro. Essa notícia, nós falamos ontem sobre isso, o PT, o governo, gastou 1,1 milhão em impulsionamento usando 7 perfis de Instagram e Facebook, perfis falsos, perfis que têm 400 seguidores. Mas no impulsionamento conseguiram alcançar milhões de pessoas. Acho curioso, se fosse nós, se fosse a direita fazendo algo nesse sentido, se fosse uma matéria falando que perfis de direita estavam gastando 1 milhão para impulsionar conteúdo negativo contra o Lula, rapaz, nós estava tudo preso. A Polícia Federal já estava aqui em casa. Mesmo se meu nome não aparecesse aí, a Polícia Federal já estava aqui, já estava na casa da Bárbara do Te Atualizei, do Oi Luiz, de todo mundo. Agora, como é do lado de lá, é pela democracia.